Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja? loja-galeriadometeorito.com. Lá vocês encontram e tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar. Quem é aí que gosta de mínimo solar? Bom, para vocês eu tenho uma excelente notícia. O mínimo solar atual, que a gente está enfrentando agora, ele pode durar anos. É isso mesmo. Ah, Richard, é tipo aquela mini era do gelo que o pessoal estava perguntando aí? Então, mais ou menos isso. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês. Só deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. É isso mesmo. Uma equipe internacional de cientistas fez essa previsão aí, esse estudo, de que o mínimo solar que a gente está enfrentando agora, ele pode ser bem mais longo do que se pensava. Isso foi anunciado no NOAA's Annual Space Weather Workshop, que seria um workshop anual, né, sobre o clima espacial. E os cientistas afirmaram, né, que o nadir do ciclo solar, o que é o nadir do ciclo solar? É o auge do mínimo, né? O auge do mínimo do ciclo solar atual, que é o ciclo solar 25, ele ainda não atingiu o seu pico, né? O seu mínimo, no caso. E que, ainda por cima, ele pode ser bem mais longo do que se previa antes. Esse auge do mínimo, ele está previsto para acontecer entre julho de 2019 agora e setembro de 2020. E o próximo máximo solar, ele deve acontecer entre 2023 e 2026. Ou seja, de acordo com a revelação dos cientistas, tudo sugere que o ciclo solar atual, né, que é o ciclo 25, vai ser bem parecido com o ciclo solar anterior, que foi o ciclo solar 24. O ciclo solar, ele leva cerca de 11 anos, né, para atingir o pico e o mínimo. Ou seja, a cada 5 anos e meio, em média, a gente atinge um dos extremos. E isso tem sido monitorado desde o século XIX, ou seja, 1800 e bolinha, né, que se monitora o Sol e esse ciclo solar, né. Ou seja, tudo indica que esse mínimo solar que a gente está enfrentando agora, ele vai ser bem longo e o próximo máximo solar vai ser bem fraco, como aconteceu no ciclo solar anterior, o ciclo 24. Ah, Richard, no que isso implica, né? Então, isso implica que no mínimo solar, o Sol ele apresenta uma quantidade bem menor de manchas solares, né? E isso faz com que a atividade solar seja bem menos intensa. Isso diminui, inclusive, a intensidade do campo magnético do Sol. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui agora, de comparação, ela mostra qual foi o auge ali do mínimo, né, o nadir do ciclo solar 24. E mostra também onde a gente está agora, né? Com isso a gente consegue perceber que ainda tem uma atividade solar ainda mais baixa que está por vir. Isso tudo a gente percebe por comparações, né? E por conta disso, tem surgido especulações que a gente poderia enfrentar em um mínimo de Maunder. Ah, Richard, o que é um mínimo de Maunder? Mínimo de Maunder foi um mínimo solar super, hiper, mega longo. Vocês sabem, né? Como eu disse, o ciclo solar ele leva cerca de 11 anos. Só que no mínimo de Maunder, o mínimo solar ele durou cerca de 70 anos. Foi entre 1645 e 1715. Então vocês imaginam, né? Quando o Sol ele deve ter o ciclo ali de 5 anos e meio para sair de um mínimo e depois de 5 anos e meio ele está no seu máximo de atividade, imagina ficar 70 anos com o Sol ali apresentando pouquíssimas manchas solares, pouquíssimas explosões solares, e isso foi realmente assustador, né? Tá, e como que eles sabem isso, né? Como que eles registraram esse mínimo de Maunder? O que aconteceu de verdade? Bom, existia um casal que estudava ali, monitorava o Sol constantemente, que era Annie Maunder e o seu marido Edward Maunder, né? Eles estavam sempre fazendo estudos com relação às manchas solares e a tentar entender ali qual que era a atividade do Sol. E eles perceberam, né, que o Sol estava apresentando um mínimo realmente muito longo. E eles publicaram um artigo falando sobre isso. Isso naquela época, né, em 1700 e pouco. Antes mesmo de acontecer o monitoramento solar que a gente conhece hoje. E por que isso tem a ver, né, com a tal mini era do gelo que tanto dizem, né? Naquela época, na Europa, durante esse mínimo solar que durou cerca de 70 anos, as temperaturas em toda a Europa ficaram sempre abaixo da média. Então por isso que eles chamaram isso de mini era do gelo. Não necessariamente isso significa que vai ter uma tempestade de neve aí, uma nevasca, né? Não. Isso não significa isso. Significa que as temperaturas tiveram uma tendência de serem menores do que a média de sempre, né? E olha que interessante. Se vocês forem analisar esse estudo aí que foi divulgado isso há anos atrás, muitos anos atrás, só consta o nome de Edward Maunder. Sendo que relatos dizem que, na verdade, quem mais fazia observações era sua esposa, Annie Maunder. Só que ela não pôde ter o nome publicado no estudo. Isso porque ela não tinha graduação
mas o principal motivo é que mulheres naquela época não podiam fazer estudo científico. Olha que coisa, né? Mas, por sorte, hoje isso mudou, pelo menos está mudando, né? E hoje já consta o nome dela sempre que a gente busca sobre o mínimo de Maunder pela internet. Então, só para honrar a memória de Annie Maunder, eu vou deixar aqui agora a foto dela aqui do lado me acompanhando nesse vídeo. Ah, Richard, então quer dizer que a gente está passando por uma época aí de calmaria do Sol, né? Então tá tudo bem. Na verdade, não necessariamente. Apesar da previsão dizer aí que a gente vai ter uma atividade super baixa, né, do Sol nos próximos anos, isso não significa que a gente não pode ser pego de surpresa. É como, por exemplo, países que enfrentam épocas de furacões. Pode ser que numa previsão os meteorologistas digam que a época de furacões vai ser baixa, que não vai ter uma quantidade grande de furacões. Isso não significa que aqueles que surgirem vão ser fracos. Às vezes, muito pelo contrário, né? Como exemplo, a gente pode pegar aí o ciclo solar 24, que foi o anterior, que os cientistas inclusive dizem que vai ser bem parecido com esse agora atual, né? No ciclo solar 24, o mínimo também, ele foi bem mais longo, e o máximo ele foi de baixa intensidade, né? Mas isso não significa que foi fraco. Inclusive no mínimo solar 24, a gente teve muitas explosões de classe X, que são as mais intensas. Inclusive, essas explosões solares foram tão intensas que elas produziram os Ground Level Events, eventos a nível de chão, na tradução livre. O que isso significa, né? Que partículas carregadas chegaram a atingir até a superfície da Terra, né? Ultrapassou o campo magnético, a atmosfera e chegaram até a superfície da Terra. Não necessariamente isso implica em problemas para a nossa tecnologia, tá? Só deixando bem claro. Outra coisa também bem interessante. O mínimo solar não significa que o vento solar ele está mais fraco. Muitas vezes no mínimo solar a gente tem ventos solares bastante fortes. Inclusive, para quem gosta de auroras boreais, né, nessa época de mínimo solar, existe uma ocorrência maior de auroras da cor rosa, né, como vocês estão vendo aqui do lado. Os cientistas ainda estão tentando entender por que isso acontece exatamente. Tá, Richard, o que mais acontece quando o Sol está no seu mínimo, né, do ciclo? Então, aí o campo magnético do Sol ele também fica mais fraco. E com isso, a radiação cósmica penetra na nossa atmosfera com muito mais facilidade. E aí tem uma míriade de efeitos que podem acontecer. Como, por exemplo, uma maior eletricidade da atmosfera superior, né, uma ionização maior, e também doses extras de radiação para quem está pegando o avião aí, para quem está voando. Outra coisa, a incidência de radiação UV proveniente do Sol também cai, né? A intensidade fica bem mais baixa. E com isso, a nossa atmosfera ela encolhe e fica mais fria também. Geralmente o frio ele encolhe algumas coisas, né? Não coloca essa parte. Não coloca essa parte, por favor. Não põe, sério, não põe. Ai, eu não vou conseguir gravar. E com isso, o lixo espacial se acumula e leva muito mais tempo para acabar caindo aqui na Terra, né? Isso por conta do arrasto da atmosfera, que fica mais fraco, já que a atmosfera encolheu. Esse painel do ciclo solar, né, essa previsão que foi revelada agora, é um trabalho conjunto entre NOAA, NASA, International Space Environment Services e vários cientistas espalhados pelo mundo também que participaram desse estudo. E tem outra novidade, né? Um novo estudo, um novo painel, uma nova previsão vai sair mais refinada até o final desse ano, agora de 2019. Então fiquem ligados aqui no canal e também no nosso site para vocês ficarem por dentro de tudo aí, especialmente nesse caso, né, sobre o clima espacial. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aqui para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Siga-nos nas redes sociais, estamos em todas. Conheça nosso site e a nossa loja que também está aqui no cantinho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Tchau, tchau!